Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e você já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o bizarro filme do The Velocipastor. Mas sem muita enrolação, já pega a pipoca, apaga a luz do quarto e puxa a vinheta. Como eu disse antes, hoje falaremos sobre o filme The Velocipastor. E hoje também é a estreia de mais um novo quadro no canal, porque agora todo dia é estreia um quadro novo nesse canal. E esse quadro é o seguinte: nele eu vou pegar filmes ruins, filmes toscos, filmes bizarros e vou falar sobre ele, contar a história e tudo mais. E o filme escolhido da vez foi The Velocipastor. E eu pergunto pra vocês, como poderia dar errado um filme com a trama onde um pastor se transforma em um dinossauro justiceiro? E eu pergunto pra vocês, em que momento isso poderia dar errado? E foi isso que Brandon Steele pensou quando escreveu The Velocipastor. E esse Brandon é o seguinte, ele não só escreveu, como ele também dirigiu e como ele também editou o filme do Velocipastor. Ou seja, ele é multifunções, ele é como se fosse um gênio do cinema. E esse filme tem um sério caso de não saber como foi que nasceu. Por quê? No Wikipedia diz que ele foi lançado em 2017, no IMDb diz que ele foi lançado em 2018 e no Rotten diz que ele foi lançado em 2019. Ou seja, ninguém nem sabe quando é que o filme foi lançado. Mas quem se importa com isso? Deus nos deu 2 olhos e 2 ouvidos para assistir coisas maravilhosas como essa, como The Velocipastor. E sem contar que esse filme teve um super orçamento de 35 mil dólares. 35 mil dólares para um filme. A história do filme começa com o pastor Doug Jones pregando para uma igreja. Pregando para ninguém, na verdade, né? Porque a igreja estava vazia. Eu acho que faltou cash para pagar uns figurantes. E assim que ele termina a pregação, ele sai da igreja muito feliz, com a música de fundo assim maravilhosa tocando. E ele vê seus pais encostados num carro do lado de fora da igreja. Só que aí, de repente, quando ele ia se aproximando, o carro simplesmente explode do nada. E os pais deles morrem com essa explosão, obviamente. Mas o melhor nem é isso. O melhor é porque faltou orçamento para fazer os efeitos visuais e o que é que eles fizeram? Em vez de tentar fazer qualquer coisa, eles simplesmente só colocaram um letreiro escrito carro em chamas. Então ele grita aquele clássico não desesperado. Não! E tem que ser bem alto e com muito ó, que é para aumentar o sofrimento. E logo em seguida, quem vai consolá-lo é o grande padre Father Stewart, que o consola dizendo que os pais morrem em você. Eu não sei se isso foi erro de tradução de legenda ou se foi realmente o que ele falou, que nossos pais morrem na gente, literalmente em cima da gente. E até tem uma cena muito bizarra de 2 cabeças conversando, a cabeça dos 2 conversando, e logo em seguida também tem um corte assim que é imperceptível a olho nu. E a cena termina com a cabeça dele duplicada, uma atrás da outra. E vocês sabem o que é que isso significa na linguagem cinematográfica? Absolutamente nada. E o padre Stewart aconselha ele a se aventurar por novos ares. E esses novos ares se chama China. Então ele pega seu carro e vai dirigindo até a China. E assim, a gente sabe que a China não é nem porque o padre falou, é porque apareceu um letreiro gigante escrito China bem na nossa cara, pra gente ter certeza que ele tá na China. Só que assim, a China deles na verdade é um boss que eles vão usar para todas as cenas do filme. Mas a gente releva e finge que é assim. E assim que ele chega na China, logo de cara já vemos um ninja maluco correndo atrás de uma chinesa com arco e flecha. Ele mata ela na frente do pastor dinossauro. E ela entrega um artefato pra ele, dizendo que é o artefato do dragão guerreiro. Só que misteriosamente ele dá um passo para trás, o negócio abre um rombo na mão dele. Não sei como, mas abre. Em seguida ele desmaia ali mesmo e depois já acorda lá na cama do Father Stewart. E ali eles ficam conversando um monte de besteira e ele diz pro padre que está morrendo de fome. E em vez de ele comer a comida que o padre tinha dado, não, ele prefere sair na rua cambaleando. E lá ele tropeça em um mendigo e uma prostituta. E logo em seguida essa prostituta vai falar com o seu cafetão, que é o Frank Sereia. E esse cara, assim, o filme deixou bem claro que ele é muito malvado. Ele teve que fazer questão de deixar bem claro pra gente que o cara era muito malvado. Então ele bate nela e depois fica rindo da cara dela. E a gente vê que ela ficou muito puta porque do nada a câmera dá um zoom na testa dela. Sem motivo nenhum, mas dá, né? Aí, quando chega a noite, vemos que o padre chegou em um bosque.
Na verdade é aquele mesmo bosque da China, mas a gente releva e finge que é outro bosque. E lá estava aquela mesma prostituta e ela estava sendo atacada por um cara que chegou assaltando ela. Então o nosso pastor justiceiro vira um dinossauro e a salva das mãos do bandido terrível. Só que é o seguinte, esse dinossauro que ele vira, na verdade é um dinossauro de borracha, aquele dinossauro inflável. E a cabeça que ele arranca do cara é um manequim. E esse manequim, presta atenção, porque ele vai ser usado ainda muito nesse filme. E ele acorda na cama daquela prostituta. E ela explica pra ele toda a situação, de que ele tinha salvado a vida dela, e que ele tinha virado um dinossauro e tudo mais. Porém, ele não acredita nisso, então ela leva ele naquele mesmo bosque e mostra a prova do crime. E ele fica desesperado, sem saber o que fazer, e de repente ele fala que vai se confessar na igreja. Do nada, né? Mas vai. E eu acho que colocaram um cinegrafista que tinha Parkinson nessa, porque ele se treme demais e não consegue seguir a cena direito. Então ele sai correndo e do nada já aparece vestido com outra roupa e entra dentro da igreja para escutar os confessionários. E lá no confessionário, adivinha quem estava lá? Isso mesmo, o cafetão Frank Sereia, que nessa hora descobrimos que ele é um cara muito mau, porque ele não só rouba doce de criança. Depois que ele rouba o doce da criança, ele joga a criança no rio. Sim, literalmente foi isso que ele falou, que ele rouba e joga a criança no rio. E durante a confissão, ele fala também pro padre que tinha matado um casal explodindo o carro. E olha como está tudo interligado. O carro, na verdade, eram os pais do padre que ele tinha matado. Aí o padre fica puto da vida e bota uma mãozinha de borracha, porque ele não vira dinossauro, ele coloca uma luvinha de borracha e mata o cara, o Frank Sereia. E após fazer isso com o Frank Sereia, ele aceita ser um dinossauro justiceiro e com isso ele vai contar com a ajuda da nossa prostituta querida lá. Aí logo em seguida rola uns clipes muito estranhos, que rola eles se aproximando e rola ele matando o cara e aparecem umas estátuas, um negócio muito doido e ninguém entende nada e corta para outra parte do filme. E no fim desses clipes, a câmera genialmente vai subindo, porque ela tinha que cortar e fazer a ponte para outra cena onde a câmera ia descendo, que era mostrando um ninja, que não fica nada a ver com nada, fica muito esquisito. E percebam que os ninjas desse filme são muito fortes, porque eles chutam o vento e faz barulhinho. Aí após isso tem uns 3 minutos de cena dos dois ninjas lá rindo, né? Te juro, são uns 3 minutos deles só rindo. E logo em seguida, nosso Father Stewart fica muito puto porque ele vê o nosso pastor dinossauro de chamê com a prostituta. Então o Padre Stewart chama ele para conversar e ele, com tudo que estava acontecendo, assume para o padre que ele era um dinossauro justiceiro. E o padre, que não acreditava nessa história, levou ele para ser exorcizado. Então ele chega lá na casa de um cartomante, que é um cara que vai fazer o exorcismo dele. Só que do nada, corta pra uma cena do Stuart numa guerra. E adivinha onde é que tava acontecendo a guerra? Naquele mesmo bosque de todas as cenas quando é pra entrar em uma floresta. E esse Padre Stuart estava conversando com um amigo dele lá nessa guerra. E detalhe, nessa guerra tinha só 4 pessoas e 2 figurantes que estavam lá mais perdidos do que essa de tiroteio. E enquanto ele conversava com esse amigo dele, do nada, ele leva um tiro e morre. Aí corta pra outra cena, nosso padre tá muito triste porque tinha perdido o amigo dele. E do nada também na guerra aparece a sua esposa. Não sei o motivo dela aparecer lá, mas ela aparece na guerra. E quando ela corre para abraçar ele, adivinha, ela morre com a mina terrestre. E foi nesse momento que eu descobri que todos os seres humanos só tem um osso no corpo e tem molho de tomate dentro. E voltando pro exorcismo, enquanto eles estão lá tentando exorcizar o padre, do nada ele fica muito louco e a mãozinha dele vira aquela mãozinha de dinossauro de novo e mata o Padre Stuart. E depois ele sai correndo. E o cara que tava exorcizando ele começa a rir do nada. E assim, eu suspeito que ele riu por causa daquela interpretação ridícula do padre dinossauro. Aí o padre volta para aquele mesmo bosque, só que dessa vez ele foi cercado pelos ninjas. E aí um dos ninjas tem um flashback que eu não entendi, até não é nem mais meme, é porque realmente eu não entendi o que é que aquele flashback significava. Mas a gente ignora. Aí rola porrada de novo e ele mata com aquela cabeça de dinossauro todos os ninjas. E após isso ele vai para casa da sua amada prostituta e agora sim vai rolar entre eles dois e o negócio começa a ficar quente.
Só que aí, quando eu penso que vai rolar alguma coisa, não. Começa a ter várias cenazinhas deles tirando a roupa e ajeitando o cabelo. E do nada começa a rolar uma cena de uma estátua, que eu não entendo por que tá lá, mas tem uma estátua. Só que aí ele já acorda numa emboscada porque os ninjas invadem a casa dos dois. E aí começa a rolar uma porrada e a prostituta, ninguém sabe por que, o filme não explicou em nenhum momento, mas ela aprendeu a lutar melhor que os ninjas e dá um pau em tudinho. Aí, após isso, descobrimos que o Padre Stuart na verdade não foi morto. Ele foi sequestrado pelo líder dos ninjas, que é lá um carequinha junto com o Zé Graça. Aqueles dois caras ficaram rindo lá naquela hora. Não, e reparem nesse detalhe, os ninjas estão até agora cortando o vento lá, dando soco e chute no vento. E nesse momento descobrimos o plano mirabolante dos ninjas para espalhar a palavra de Deus. Eles, que vendiam as drogas pro Frank Sereia, enviavam a cocaína da pesada para a galera se viciar, e quando toda a população tivesse viciada, eles iam parar de fornecer a cocaína para as pessoas precisarem de ajuda. E onde é que eles iam buscar ajuda? Nas igrejas. Só não vê quem não quer a genialidade dessa trama. Aí o Padre Stuart não concorda com essa ideologia deles, então o que é que eles fazem? Eles matam o padre e o Zé Graça começa a rir de novo. Aí chegamos para o embate final, porque nosso pastor dinossauro justiceiro e sua prostituta chegam para brigar com os ninjas. Só que na hora que vai rolar a porradaria, tudo é interrompido porque o Zé Graça interrompe para falar que na verdade ele era o irmão do pastor, o irmão ignorado do pastor. E começa a rolar os flashbacks das cenas. Meu Deus, é ridículo, porque ele estava em todo o tempo, em todos os flashbacks que o pastor tinha com os pais, porém, ele estava escondido e ele não era aceito pela família. Então começa a rolar a P de verdade, que ninguém acerta ninguém, mas se tem barulho, a gente acredita que tá acertando. Enquanto isso, o dinossauro e o irmão dele estão indo pra peia e a prostituta lá no cantinho balançando o corpo, sem brigar com ninguém. E nessa hora, o filme nos revela que o pastor não era só dinossauro, ele também tinha poderes telecinéticos. Então ele puxa a espada com o poder da mente e mata o irmão dele. Porém, após isso, a prostituta leva uma espadada no peito, que faz com que nosso pastor fique muito puto e vire o dinossauro. Vira um dinossauro de borracha corcunda, porque tem esse detalhe também, e saia brigando com todo mundo. Aí, nessa briga, todo mundo finge que tá se batendo, porém eles não tentam acertar o dinossauro. E tem assim, até uma cena muito engraçada que eu acho que não tava no script, que é uma hora que o ninja vai dar um chute e ele acaba pulando por cima do dinossauro e derruba o ator que tava dentro do boneco do dinossauro. Aí eles dão depois outro corte e o cara volta em pé de novo. Mas no fim, o dinossauro acaba matando todos os ninjas e sobrando apenas o ninja líder, o careca, que dá uma flechada de antídoto na perna dele, com que faz que ele se transforme de novo em humano. Porém, tinha um detalhe. O antídoto não chegou a tempo no bracinho de borracha dele, que faz com que ele pegue e arranque a cabeça de um manequim. Porque não era a cabeça do cara, era de um manequim. E o filme acaba ali com ele gritando pro manequim. Na verdade, o filme não acabou, ainda temos uma cena final, mostrando que ele e a prostituta ficaram juntos no final, deu tudo certo. E mostrando que ele também estava bem. Literalmente apareceu um letreiro na tela dizendo ela está bem. E no final do filme ainda tivemos uma frase genial do cara que legendou esse filme, dizendo que se não ganhar Oscar é fraude. E eu concordo. Assim, esse filme, ele às vezes sabe que é ridículo, e nos momentos que ele sabe que é ridículo, a gente ri. Mas tem horas que ele tenta se levar a sério, e não tem como levar esse filme a sério. Em nenhum momento dá pra levar esse filme a sério. Eu acho que se eu aqui e a equipe de produção do canal quisesse gravar um filme, sairia melhor do que esses caras gravando esse filme. E eu fico impressionado com a falta de amor que o diretor desse filme tem pelo seu próprio projeto. E assim, eu procurei em todo canto na internet alguma crítica séria a esse filme, mas nem os críticos levam esse filme a sério, então não tem nem muito como dar uma opinião sobre esse filme. Mas é um filme que você se diverte ali assistindo, mesmo sendo ridículo, dá pra rir. Eu ri demais desse filme por ele ser ridículo desse jeito, e o importante é ser feliz. E lembrando novamente que essa é a minha opinião, você pode achar esse filme uma maravilha. Esse vídeo só fala a minha opinião. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, me siga nas redes sociais. E nós estamos com a meta para esse final de mês, que estamos quase chegando em 150 inscritos.
E se você que está aí assistindo o vídeo me ajudar compartilhando com pelo menos mais uma pessoa, você já vai estar conseguindo mais um inscrito. E se cada pessoa que assistir conseguir mais um inscrito, a gente consegue bater a nossa meta de 150. Ou quem sabe até mais, né? Então é isso, nos vemos na quarta-feira. Valeu e falou!